Então, pessoal, nesta aula agora nós vamos falar um pouquinho do realismo, que foi uma escola literária que veio depois do romantismo. Nas aulas passadas vimos o romantismo, todo o processo, né, do romantismo, tanto no poema como na prosa, desde a grande influência da Revolução Francesa até mesmo, né, a mudança de paradigma, a mudança sociopolítica. Lembrando que a literatura, pessoal, ela é fortemente influenciada pelo momento histórico. Não dá para falar em literatura sem falar no que está acontecendo no mundo quando ela acontece, o fator histórico, social, cultural, contextual tem que ser levado em consideração. Agora nós vamos falar um pouquinho do realismo. O próprio nome já sugere algo em relação a essa literatura, então vamos lá. O realismo, pessoal, ele tem, de certa forma, ele tem uma forte, vamos dizer, uma forte carga de influência da Revolução Industrial que foi desenvolvida no século XVII ao século XIX, em especial na Inglaterra. O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi um período marcado pela nova forma de se produzir. Em outras palavras, nós simplificando podemos dizer que foi o período em que as máquinas começaram a entrar em ação na indústria, ou seja, o trabalho humano, braçal, foi sendo substituído em larga escala pelas máquinas. Então você percebe que naquele período, vamos dar um exemplo de um sapateiro que produzia sapato. Ele levava aí um dia para produzir três peças, pares de sapato. Com a Revolução Industrial, com a máquina, a gente vai ter o quê? Uma grande quantidade de sapatos produzidos por dia. Então a gente vê o quê? Que isso, de certa forma, encheu os olhos dos grandes industriais que queriam produção, queriam lucro, quantidade. Então a gente vê e pode observar que a Revolução Industrial foi esse nome que se deu quando a máquina, ou seja, a industrialização passou a ser mecanizada, ou utilizando máquinas. É bom lembrar que a principal máquina do período eram as máquinas, elas se desenvolveram em especial com a invenção do motor a vapor. Na época não era a gasolina, nem elétrico, nem a diesel, era um motor a vapor, movido a vapor, onde você queimava, né, na queima da lenha que aquecia a água fervia, produzia o vapor e aquele vapor ele girava, ele fazia movimentar engrenagens, rodas que movimentavam as máquinas. Então a Inglaterra saiu na frente na Revolução Industrial, por isso se tornou uma grande potência econômica da época. Mas é preciso lembrar que essa relação homem-máquina trouxe o desemprego, né? Ou seja, muitas greves, muitos desempregos, por conta de que muitos trabalhadores estavam perdendo o seu trabalho, porque agora tinha máquina que fazia o seu trabalho. Outra coisa que é bom observar, pessoal, é que a Revolução Industrial ela alterou, né, a sociedade, ou seja, os industriais, a classe alta se tornava cada vez mais ricas e a classe baixa cada vez mais pobre. É nesse contexto que nasce uma literatura chamada de realista, ou seja, uma literatura que não mais como o romantismo lá atrás, que enfeitava, que fantasiava a situação, mas uma literatura que vai mostrar a realidade, uma literatura que vai mostrar o que de fato está acontecendo. Por isso, então, que a Revolução Industrial ela marca, né, ela influencia o realismo, a literatura realista, ou seja, com foco na realidade. Chega de fantasia, chega de mascarar, de maquiar, vamos mostrar a realidade. Então, o realismo foi um movimento artístico e cultural que se desenvolveu na segunda metade do século XIX. É óbvio, a Revolução Industrial já tinha acontecido, seus problemas estavam se agravando com o passar dos tempos. A literatura realista surge no Brasil com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do escritor Machado de Assis, em 1881. Nesse período, o Brasil vai sofrer grandes mudanças da passagem do romantismo para o realismo. Mudanças na história, economia, política, sociedade, enfim.
Uma das características fortes do realismo é o caráter ideológico, ou seja, nós não temos mais aquela literatura de beleza, de encantamento, de, vamos até dizer, de fingimento que o romantismo tinha. Mas era uma linguagem política, uma linguagem de denúncia dos problemas sociais. Era uma literatura que mostrava a miséria, a pobreza, a exploração, a corrupção, entre outros. Uma grossa comparação, para vocês entenderem, é como se você tivesse uma fruta, uma maçã, uma laranja, por exemplo. Aí um lado está muito bonito, que é o lado do romantismo, enfeitado, mas quando você vira, você vê que ele está podre, estragado. Era isso que o romantismo fazia, ele maquiava, escondia. Já o realismo, ele voltou, né, ele se consolidou mostrando a realidade, a verdade. Vamos dizer, é uma pessoa maquiada, né, toda produzida, mas que a gente sabe que não é bem isso, né, que por trás daquela maquiagem não é aquela que ela aparenta ser, enfim, vocês entendem muito bem disso. Uma outra característica também é uma linguagem clara. Os artistas e escritores iam diretamente ao foco da questão. Ou seja, não ficava dando a rodeios, escondendo, mas mostrava o que era a realidade. Então, o nome já é bem sugestivo, né, pessoal? Realismo, realidade, né? Chega de estar fingindo, chega de estar mascarando. Então, agora é uma literatura que mostra a realidade. O realismo ele manifesta-se principalmente na pintura, porque a pintura da época do romantismo é uma pintura muito maquiada, né? Como eu já falei um pouco da maquiagem, do enfeite, e agora essa pintura ela vai ganhar um caráter mais real, né? A gente vai falar um pouquinho mais adiante, principalmente em Gustavo Courbet, vocês vão entender um pouquinho mais. Uma outra característica, o sentimento de tristeza. E aqui nós temos o pintor Gustavo Courbet, que chocou o público pelo alto grau de sistemas sociais. Conta-se que ele era um pintor famoso à época e haveria uma exposição de arte e ele pintou uns quadros realistas, mostrando a realidade. E não foram aceitos, né, na exposição os quadros dele. Então ele fez a sua própria exposição de arte realista. Daí começou então a surgir a arte realista, que evolui, no nosso caso, para a literatura do realismo. Veja alguns quadros de Gustavo Courbet. Nós temos aí um enterro de cima, o de baixo nós temos mineradores, e aqui nós temos, de certa forma, um retrato da realidade. Vocês podem ver a realidade, retrata a tristeza, o sofrimento, coisas que não eram tão comum para o romantismo. O romantismo maquiava. Temos mais quadros aqui que mostram a realidade, se você observar bem. Todos bem realistas. Na literatura, claro, falamos da pintura com o Courbet, pintor francês, mas na literatura nós temos, se destaca a prosa. Falar de literatura realista, o nosso foco é prosa. Lembrando que a prosa é o que? O romance, o conto, a crônica, são parágrafos. O poema são os versos, né? Na literatura realista, nós vamos ter um foco na prosa. Então, a literatura do realismo ela se manifesta na prosa, como eu já disse. É um romance de cunho social, porque ele fala da sociedade, das mazelas ou doenças ou problemas da sociedade. Também psicológico, porque ele avalia o modo de pensar e de agir dos personagens. E tese. Tese por quê? Porque ele vai dizer o que pensa, né? Aquela expressão do pensamento da época. Deixa de ser apenas um objeto de distração, porque era isso que era a literatura do romantismo, distrair, né? Encantar, passa a ser um veículo de crítica. Crítica contra a igreja, crítica contra a burguesia, contra a política. Então podemos dizer que o realismo ele vem no momento para mostrar a realidade, ou seja, vamos mostrar a verdade, né? Chega de enfeite, chega de, vamos dizer, de maquiagem. Vamos mostrar a cara limpa sem as maquiagens. Vamos aqui rapidinho dar uma olhada nas características. Veracidade, claro, se fala de realidade precisa ser veraz, verdade. Contemporâneo, lembra que o romantismo era muito do passado.
Agora, o realismo é da atualidade, do momento, ele retrata o momento, retrato fiel das personagens, sem enfeite, gosto pelos detalhes, ou seja, se vai falar de alguém, vai detalhar, gastar um tempo nos detalhes. Materialismo do amor, ou seja, não mais aquele amor idealizado, aquele amor distante, mas o amor real, concreto, principalmente mostrando um defeito grande da sociedade da época, que o romantismo não mostrava, que era o adultério, a traição, a mentira, o jogo de interesse. Tudo isso nós vamos achar na literatura realista. Denúncia das injustiças sociais, a relação causa e efeito, e uma linguagem próxima da realidade, ou seja, uma linguagem mais objetiva, linguagem mais natural. Nós temos aqui um exemplo do o primeiro romance realista, é Oliver Twist, que conta a história de um garoto órfão, né? Que ele vai ter enfim, ele vai ser criado em situações difíceis na vida e tem todo um processo, né, de destruição do caráter, destruição, costumes ruins, enfim. Eu acho interessante esse capítulo 1, a gente vai ler rapidinho, é do lugar em que Oliver Twist nasceu e das circunstâncias que ocorreram nesta ocasião. Dentre os vários monumentos públicos que enobrecem uma cidade da Inglaterra, cujo nome tenho a prudência de não dizer, a qual não quero dar um nome imaginário, um existe, comum à maior parte das cidades grandes ou pequenas, o asilo da mendicidade. Lá, em certo dia, cuja data não é necessário indicar, tanto mais que nenhuma importância tem, nasceu o pequeno mortal que dá nome a este livro. Nesse fragmento que lemos, vocês podem perceber que ele, o escritor, procura ser real, procura mostrar a realidade. Temos aqui famosos romances do realismo. Do lado esquerdo da tela, Madame Bovary, de Gustave Flaubert, francês, que conta a história de uma mulher que ela, né, lia apaixonada por romances e queria viver os romances. E aí então, automaticamente, ela se envolve em adultérios, em traições, porque assim, ela imaginava que ela era aquela mocinha dos romances e queriam viver aqueles romances. Igual trama tem esse do lado de Eça de Queiroz, o primo Basílio, conta a história de Luísa, envolvimento com seu primo, traindo seu marido, é claro. Veja que fala muito de adultério, traição, mentira, jogo de interesse. E todo um processo que ela imaginava que seria, né, aquela coisa fantasiosa dos contos de fadas e que a realidade é outra. Aqui nós temos dois exemplos do Brasil, Machado de Assis, lembrando aqui atrás, Madame Bovary, francês, o primo Basílio, Portugal. Agora esses dois brasileiros, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o primeiro romance realista do Brasil, que é onde Machado de Assis conta a história de um defunto autor, quer dizer, ele morre depois da sua morte. Isso na literatura é permitido, claro, na realidade sabemos que não. Ele morre e depois da sua morte ele vai contar a sua vida, como foi, e aí ele se sente livre, leve e solto para criticar todo mundo, falar mal de todo mundo, porque na verdade já está morto. Fala do amor por interesse, as corrupções políticas, os interesses, traições e todo o processo. E do lado direito nós temos o famoso Dom Casmurro de Capitu. É um mistério na literatura que não se sabe até hoje se traiu ou não o seu marido, né? Bentinho ou Bento Santiago diz que ela o traiu com seu grande amigo Ezequiel Escobar. E então nós vamos ter esse mistério na literatura, muito bem realista, muito bem desenhada. Temos um outro livro realista, é o Ateneu, de Raul Pompé, que conta a história do colégio interno e todas as tramas lá envolvendo homossexualidade, mentiras e tantas outras coisas, porque na época o interesse dos romances realistas era mostrar a realidade. Temos um fragmento aqui de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Marcelo amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Veja a crítica, o amor por interesse, né? Depois vocês podem ler. Veja outro aqui. Naquele tempo contava apenas com uns 15 ou 16 anos. Era através da mais atrevida criatura de nossa raça.
e, com certeza, a mais voluntariosa. Não lhe digo que lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Veja a crítica que ele faz ao romantismo, que eram os romances que enfeitavam, né, que maquiavam as personagens. Temos aqui também de Primo Basílio um outro exemplo. Após a ida ao campo, Basílio resolveu alugar um lugar para que eles possam estar mais à vontade e longe da maledicência dos vizinhos. A ideia de um ninho de amor, tal qual aparecia nos romances que lia, deixa Luísa extremamente excitada. Então ela está traindo o marido com o primo, e aí ele arruma um lugar e ele acredita ser aquele lugar fantasioso que ela lia nos romances, aquele lugar maravilhoso, quando na verdade não é. Então, pessoal, os romances do realismo aí, como nós vimos, né? É um momento da literatura em que se cansa de estar enfeitando, maquiando, escondendo a verdade, passa a mostrar a realidade, a verdade, denunciar as doenças, os vícios da classe alta, da classe burguesa. Lembra que os burgueses, a classe alta, foi quem criou, instituiu o romantismo. Agora há uma crítica contra essa classe. O realismo é um romance de crítica, de denúncia, é um romance real que retrata a realidade. Vamos lá, o teste? Que acontecimento sociopolítico impulsionou o surgimento do realismo? Revolução Francesa, Revolução Industrial ou Revolução Cultural? E a resposta é Revolução Industrial. Lembra? A máquina substituindo o trabalho humano. Que classe social foi em maior grau retratada nos romances realistas? Ou seja, os romances realistas retratavam que classe social? Classe alta ou burgueses, clero ou camadas populares? Classe alta, os burgueses, embora não falassem bem, mas era a classe mais retratada, com seus problemas, defeitos, vícios, corrupções e assim por diante. O escritor que inaugurou a literatura realista no Brasil foi quem? Foi o primeiro escritor realista no Brasil. Raul Pompeia, Eça de Queiroz ou Machado de Assis? E a resposta é Machado de Assis. Raul Pompeia vem depois, com o Ateneu. Eça de Queiroz não é brasileiro, é de Portugal. Ok, pessoal? Então é isso. Esse foi uma pequena videoaula com slides para mostrar o realismo. Né? Qualquer dúvida, né? Vocês também podem estar observando nesses slides que estarão disponíveis para estudo. E é isso aí, né? Até a próxima. Então é muito importante ver essa nova versão de literatura que foca na realidade, que mostra a realidade. Então até a próxima e Deus abençoe vocês.